Olá, eu sou Adir Júnior, eu sou atualmente mestrando em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande e eu vou apresentar para vocês a minha monografia intitulada de Projeto e Protótipo de um Veículo Híbrido Aéreo Aquático Não Tripulado. Então, atualmente a gente já tem de maneira comercial veículos aéreos não tripulados, que são denominados, da sigla inglesa, UAV, que são veículos tradicionalmente conhecidos como drones, que operam no meio aéreo, né, e conseguem desempenhar uma navegação estabilizada, com segurança e bastante precisão. E do outro lado a gente tem os veículos subaquáticos não tripulados, que da sigla em inglês fica UV, que são tradicionalmente conhecidos como submarinos ou até ROVs, que seria o do inglês veículos remotamente operados, que eles conseguem navegar na parte embaixo d'água, né, na parte aquática, com uma navegação boa e com uma precisão bem interessante. E a partir da união desses dois veículos surge a necessidade de criar um veículo híbrido aéreo aquático não tripulado, da sigla em inglês HUAV, que o objetivo desse veículo é unir as características de ambos os veículos em um só, para que esse veículo adquira essa qualidade de navegação, de precisão, entre outras características desses veículos. Aqui a aplicação no setor de petróleo e energia, uma aplicação bem lúdica. Essa imagem foi desenvolvida para apresentar essa ideia inicialmente. Aqui nessa imagem mais aproximada do veículo, aqui à direita, a gente consegue ver uma das primeiras versões desse protótipo, onde ele consistia nesse sistema igual, de veículo ser aéreo e aquático, e aqui a imagem um pouquinho mais longe a gente consegue ver, por exemplo, ele fazendo a inspeção nos risers de uma plataforma, né? Por exemplo, tentando inspecionar se tem alguma quebra, alguma trinca, alguma corrosão exagerada. Então, dos objetivos e o objetivo geral, o presente trabalho visa investigar os principais desafios inerentes ao desenvolvimento de um veículo híbrido aéreo aquático não tripulado com capacidades de portar hardware autônomo e alguns objetivos específicos: adaptar hardware originalmente desenvolvido para ambientes não aquáticos, analisar as dificuldades inerentes à comunicação aérea e aquática, construir um veículo híbrido capaz de efetuar transições entre meio ar e água, testar o veículo híbrido aéreo aquático em ambos os ambientes e análise qualitativa nos resultados obtidos, coletados e observados. De uma metodologia, o preparo do HUV, que seria o protótipo no geral, que foi batizado de Hydrone J, é dividido em 4 subgrupos, que seria a definição do protótipo, que é definir algumas coisas essenciais como tipo de motor e sistema de hardware, por exemplo, controladora de voo. Aí a gente parte para o desenvolvimento do sistema hermético do Hydrone. Esses componentes, tradicionalmente, eles não são à prova d'água, então a gente precisa desenvolver um ambiente que seja capaz de proteger contra a água. Também a gente parte para a impermeabilização da electronic hardware. Alguns componentes são mais eficientes se colocados fora, por exemplo, os contadores de velocidades, que é uma placa que ela aquece muito, então é necessário uma troca de calor, então colocar ela do lado de fora é interessante. Então é necessário preparar esses componentes, esse hardware, para ir para a parte de fora e poder receber água, por exemplo. E o sistema de transição de dados é algo muito importante, é a maneira como que a gente vai mandar os comandos e receber os comandos desse veículo. Na parte aérea já se tem bastante tecnologia com uma boa qualidade, mas na parte aquática ainda é um meio complicado, com algumas dificuldades. E a partir do desenvolvimento desses 4 subgrupos, a gente chega no preparo do HUV, ou melhor dizendo, do Hydrone J. Aqui da primeira parte, da definição de algumas coisas, é a motorização. Por exemplo, foi utilizado 3 tipos de motores, sendo a opção A para a parte aérea, são motores para as hélices aéreas. Para B, são motores para a parte aquática, para conseguir mexer o veículo para a esquerda e para a direita. E em C, esse T200 ele é feito, o motor mais potente, ele é feito para conseguir alterar o eixo Z, né, que seria a profundidade do veículo embaixo d'água. E aqui do lado direito a gente tem o sistema de controladora de voo, que é o responsável, que tem alguns sensores embarcados, e a partir disso é possível controlar. É utilizado 2, um para a parte aérea e um para a parte aquática. Na imagem A e B aqui da direita a gente consegue ver o modelinho de um drone e a disposição dos motores, e em B o modelinho de como ele é do veículo aquático, né, de como fica esse firmware desenvolvido para a parte aquática e a disposição dos 3 motores.
Aqui a gente é necessário proteger, como foi dito antes, o desenvolvimento do sistema hermético do RJ, desenvolver cápsulas estanques. Foram desenvolvidas 3, é possível ver as imagens delas, 1, 2, 3, e uma tabelinha, onde que basicamente a diferença delas é se ela possui transparência ou não. Se tu vai usar uma câmera, tu precisa que ela tenha transparência ou não. Então foi desenvolvido 3 opções para abranger um leque bem grande de opções de acordo com a necessidade. Umas são mais pesadas, mais leves, umas tu consegue aumentar o tamanho, uma menos, ou é transparente ou não. Aqui é a implementação da eletrônica do hardware. Por exemplo, os controladores de velocidades eles estão sendo mostrados em A e B. E em C a gente consegue ver o teste que foi feito antes de ligar, antes de preparar e depois de preparar. Aqui a gente tem sistemas de transição de dados, que previamente foi calculado um dos fenômenos físicos que maior consegue determinar o alcance e a penetração da frequência embaixo d'água é a atenuação. Então, a partir disso, foi possível calcular. E aqui em direita a gente consegue ver a foto que foi feito um teste prático com os tipos de hardwares para comunicação que a gente possuía, que foi utilizado com frequências diferentes. O FSK é o Express LRS e a telemetria com 433 milihertz. Protótipo Hydrone J, aqui é o protótipo CAD feito e desenvolvido em SolidWorks de como ficou esse protótipo, a estrutura, os motores, a eletrônica, está completinho aí. Aqui é melhor vendo como é que ficou o diagrama, por exemplo, o diagrama à esquerda de como ficou a disposição das controladores de voo, das baterias, da fiação, e à direita um datasheet um pouquinho melhor de como ficou a ligação de tudo. Aqui é a foto mais detalhada do protótipo, de como ele ficou. E aqui foi dividido em instrumentos aéreos e instrumentos aquáticos. Na parte aérea foi feito um teste de 10 minutos, onde é possível ver na imagem o veículo pairando, fazendo o hover. E em B a gente consegue analisar alguns dados a partir do log, né, que seria os registros desse controlador de voo, que ali nesses gráficos a gente consegue ver potência, uso dos sensores, temperatura, e, por exemplo, em D ali, que é um dos gráficos mais importantes, é ver a curva do PWM disparados para os motores, que eles estão bem lineares e bem de acordo com o que esperado. Uma pequena diferença, mas é normal, já que esse veículo está sujeito a distúrbios, no caso um vento, por exemplo, então é normal ter essa diferença, mas a curva é bem linear. Aqui os experimentos da parte aérea aquática, na parte d'água é possível ver em A, B e C a transição de meio. O veículo em A está totalmente embaixo d'água, em B está na transição, em C está fora, em D o gráfico consegue ilustrar a partir do barômetro externo, consegue ilustrar essa diferença. Essa transição demorou ao todo 7 segundos. Considerações finais. Dado o propósito do protótipo, foi alcançados os objetivos, destacando suas maiores relevâncias nos resultados alcançados de maneira isolada, através das validações e testes de motorização, implementação do hardware, cápsulas, estanques e sistemas de comunicação. Considerando o estágio atual do protótipo, ele se encontra no nível de TLA 4, 5. Para quem não está muito familiarizado, é uma escala que determina a maturidade da sua tecnologia. Isso significa que os componentes do protótipo funcionam de maneira integrada conforme esperado e que os testes demonstram sucesso tanto em laboratório quanto em condições mais realistas. Aqui algumas referências. E aqui o presente trabalho foi realizado com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, do Centro de Ciências Computacionais e além do apoio, o financiamento do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, PRHNP, do Programa 22, PRH 22.1. E aqui os logos do PRH, da universidade, do projeto Hydrone, que é onde foi desenvolvido esse veículo, e do laboratório onde tem esse projeto Hydrone, na UTEC. Obrigado. E se alguém ficou com uma dúvida ou quiser mais detalhes, meu contato está aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.